Bom dia, 1º de outubro de 2018, está começando hoje o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, e nós hoje, aqui na TV Estação 26, temos a honra de receber aqui a candidata a deputada distrital, Janderlene, a voz dos movimentos sociais. Muito bom dia, Janderlene. Bom dia, Carlos, Eu quero agradecer essa oportunidade, a TV Estação, por abrir. São esses canais de comunicação que tornam, viável, nós que vimos a primeira vez, apresentar a nossa proposta. Um bom dia a todos. E é isso. Muito bem, o Estação Entrevista tem o compromisso de levar a você, eleitor, os candidatos a deputados, deputadas, aos cargos eletivos distrital, federal, Senado e ao governo do Distrito Federal. E aqui na TV Estação 26 nós não cobramos, tá? É gratuito, mas infelizmente a nossa grade já está toda fechada para até o dia 4 de outubro, que é o último dia para os candidatos apresentarem. Mas durante todo o ano, o programa, a TV Estação 26 oportunizou, através da sua grade de programas, o espaço, a conversa com o Yelton, no caso, depois mudou para entrevista o Yelton Ferreira, e também o programa Mulheres em Focos, da Kátia Vasconcelos. Tá? Então, a grade foi toda voltada para que vocês, candidatos, pudessem apresentar suas propostas para o Distrito Federal. Vamos começar aqui, Janderlene? Conta um pouquinho para a população do Distrito Federal quem é a Janderlene, a voz dos movimentos sociais. Janderlene nasceu aqui na comunidade de Ceilândia, morei aqui por muitos anos. E, posterior, fui morar em Samambaia. Peguei ali a época do chafariz, carreguei muita água água na cabeça, naquelas latas que tinha. Quem foi morador ali de Samambaia sabe que o início ali por meio de 1989, 90, difícil ali. Foi uma fase muito difícil. Mas Samambaia hoje está ali, linda, Verdade. Com aquela população, muitos trabalhadores. E ali eu cresci e fiquei adolescente, tive a oportunidade de trabalhar numa rede de supermercado, fiz um curso ali de administração. Enquanto estudante, eu fiz um estágio na consultoria mista de orçamento na Câmara dos Deputados, foi onde que adveio todo o meu conhecimento com orçamento, com o processo legislativo, com os regimentos internos das casas. E posterior aos 24 anos de idade, eu fui trabalhar como assessora parlamentar do ministro Patrus Ananias, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde que agregou mais conhecimento, e me tornou uma pessoa especialista em projetos sociais. Quando saí em meados de 2009, foquei só em levar o conhecimento em relação às associações sem fins lucrativos. Esse conhecimento está relacionado a como escrever um estatuto, como fazer o registro desse estatuto, como obter recurso e escrever bons projetos. E que esse projeto venha atender a necessidade da comunidade. E, meados de 2012, fui responsável por um dos projetos em relação à Caixa Econômica Federal, que foi um edital publicado, que é o Informática da Transformação. Teve vários nesse decorrer desses anos, mas que eu tenho um olhar especial é esse, porque é um curso que capacita o jovem e consegue gerar empregabilidade quando conseguimos levar esse projeto para alguma comunidade. Teve vários outros, por exemplo, tem projetos de higiene bucal, projetos na área da cultura, do lazer, do esporte. Então, nesses 10 anos, eu tenho procurado contribuir para a nossa sociedade, contribuir principalmente para os nossos jovens e crianças, por meio desses projetos sociais. E eu acho o engraçado, não quer dizer, não é nem engraçado, mas o contexto da minha vida me levou. Eu, quando adolescente, fiz muitos cursos gratuitos que eram ofertados na comunidade, que eram ofertados por uma associação ou por uma igreja. E os anos se passam, eu volto para esse mesmo segmento, que é valorizar o voluntariado, fazer valer mesmo um projeto social, como um projeto social faz diferença na vida de um adolescente. Porque ele começa ali a formar a base para ele se preparar para o mercado de trabalho. Muito bem. Aproveitando essa situação, o seu projeto, no caso, vamos falar agora das suas propostas, Janderlene. Em relação às políticas públicas, a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Isso. O mês de setembro foi o mês que completou 12 anos da Lei Maria da Penha. Verdade. Infelizmente, inúmeros crimes de repercussão nacional aconteceram, feminicídio contra a mulher. Se eleita, como você pretende trabalhar com seus pares em relação a isso? Se eleita, eu quero ampliar o atendimento das políticas públicas ao cuidado à mulher.
né? Eu visitei algumas regiões administrativas aqui e percebi, e até parabenizo a região administrativa de Ceilândia, ali, a administração. Lá eles abriram um núcleo de atendimento às mulheres que sofrem agressões física ou psicológica. Então, ele tem um atendimento com psicólogos, com assistentes sociais, né? E tentam resgatar essa mulher que sofreu alguma violência. E ampliar. E uma das propostas é não ficar apenas em uma região administrativa, mas tornar isso em todas. Porque hoje nós temos só uma delegacia de atendimento à mulher aqui no DF. Né? Então, precisamos ampliar, precisamos de mais postos de atendimentos. Não como é que eu falo? Criar estrutura física para ter esses atendimentos, mas já usar as que já tem, para não ter aumento de despesa. Muito bem. Né? Uhum. Porque nós sabemos aqui, vemos diversos candidatos quando apresentam proposta em criar. Quando se cria, cria-se despesa também. Mas por que não melhorar o que já tem? Para que construir mais hospitais se não melhora a infraestrutura dos que já tem? Que até uma das minhas propostas de campanha também fala na questão da estrutura da saúde pública do Distrito Federal. Para que serve as UPAs, então? Uhum. Já temos essa estrutura. Certo. Precisamos de quê? De melhorar o material para que os profissionais tenham como atender os pacientes. E não tem. Não temos materiais. Temos UPAs aí que não tem nem luva, que eu andei visitando algumas. E os profissionais. Né? A gente está com uma carga de jornada de trabalho para esses profissionais da área da saúde que para eles é desumano. Né? E a gente não tem qualidade no serviço, não temos qualidade na infraestrutura. Agora, construir mais, construir mais não tem essa necessidade. Dentro desse contexto, a Casa da Mulher Brasileira está abandonada, passa da políticas públicas em relação à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. Problemas estruturais. Eu sempre relaciono essa questão de ter estrutura, mas não ter o serviço, a má gestão. Quando nós escolhemos representantes, seja eles para ocupar cargos, né, como a distrital, federal, ao governo, ou seja, cargos de secretaria, administração, temos que ter consciência de selecionar bons profissionais. Né, a má gestão, se eu não tenho conhecimento de gestão pública, como é que eu vou delegar competências ou atribuições para que essas atividades ou esses serviços sejam, de fato, executados com efetividade? Não tem como. Então, se eu consigo melhorar a gestão, se eu coloco profissionais capacitados, e detalhe, também não é só capacitado, né? É que queira, de fato, prestar um serviço para a comunidade. Porque um servidor público, a palavra já fala, servir. Ele está ali para servir. Se você não quer servir, então se não coloque, não entre num cargo que vá, de fato, atender a nossa comunidade. Ainda nessa pasta da violência contra a mulher, porque muitas das vezes a mulher vem e fala que vai combater a violência, homens que estão aí, de repente, até todo tipo de violência, entendeu? Até algumas pessoas aí que agridem suas companheiras com palavras, né? E às vezes a mulher ela não consegue sair daquilo. Então é necessário que você denuncie 181, tá? Os homens que geralmente, candidata, porque isso causa revolta. Porque, por exemplo, é muito complicado. A mulher vem, a mulher, por exemplo, está às vezes bem intencionada ou por algum problema, talvez seja frouxidão desse indivíduo, covarde, né? Então tem a justiça. Então você, mulher, que está nos acompanhando agora, não se cale, denuncie 181. Existe justiça no nosso país. Janderlene, voltemos aqui às suas propostas. O incentivo que a mulher possa ingressar no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Se eleita, a senhora pretende fazer esse projeto, melhorar esse projeto que já existe? Tenho observado que as minhas propostas é sempre melhorar, né, o que já tem. Não temos finalidade de aumentar a despesa no nosso governo. A intenção é tentar reduzir e melhorar, que é a visão de gestão, uma visão de gestor. Em relação à educação de jovens e adultos, né, que é o EJA, eu quero ampliar, porque eu percebi que, principalmente para o mercado feminino, para as mulheres, as nossas mulheres que trabalham ali principalmente como auxiliar de serviços gerais, né, elas procuram essas profissões por falta de capacidade de um estudo, porque ela abriu mão para cuidar dos seus filhos. Então, além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela não conseguiu se capacitar. Quando seus filhos já na fase de adolescente, na fase adulta, ela quer resgatar
né, eu percebi quantas mulheres que eu conversei com elas, que trabalham ali do Ministério, que têm esse anseio, essa vontade de falar, poxa, eu quero voltar a estudar. Só que não tem estrutura, não tem, às vezes, a rede pública de ensino, que pode atender e oferecer isso para a comunidade, não consegue atender a demanda. Ou não tem. Porque tem muitas escolas, classes, né, que ali atende o ensino fundamental e médio, mas à noite que é para abrir uma oportunidade para os pais, ou mesmo para o adolescente que, por algum motivo ou circunstância da sua vida, né, não conseguiu finalizar o ensino médio fundamental e que quer também ingressar no EJA. Muito bem, até porque é importante agregar a comunidade na escola. Tem que agregar. É importante isso. Em relação à política sustentável, em relação ao agronegócio e agricultura familiar da mulher no campo. Eu visitei ali a região de Braslândia. Eu vejo quantas mulheres estão precisando de um apoio ali. E elas não têm... Eu me deparei com questionamentos, Janderlene, eu quero melhorar a questão do meu trabalho no campo. Porque se a gente não leva condições de trabalho para o campo aqui do entorno, né, elas vão sair do campo. Mas elas não querem sair. Só que nós precisamos melhorar a política, fazer contato com os órgãos competentes que conseguem ali levar a manutenção de uma muda ou de algum tipo de que eles falam para prevenção de pragas, né? Então, não tem esse amparo para essa população e muitas são mulheres, né? Porque como são para o período da questão do plantio, e a gente se depara que o homem tenta vir para a cidade, para o DF, para procurar outra mão de obra, ela fica, mas ela também quer continuar no campo. E são muitas ali na região de Braslândia que eu me deparei, que estão ali mulheres que realmente colocam a mão na terra para plantar ali o seu morango, a sua batata, alface. E eu tive a oportunidade de conhecer e ter a vivência. Na época que eu fui assessora parlamentar, no Ministério tem várias políticas de prevenção da agricultura familiar e vários incentivos. Por que isso não chega, de fato, à comunidade que planta e que produz? A questão primeiro, a falta de informação por parte do pequeno agricultor, e quando ele tenta chegar no órgão competente, aí vem a questão de algumas burocracias, né? Não estou criticando a burocracia, mas pela falta ali dessa comunicação entre a comunidade e o órgão competente, existe um fator, um meio, que é a informação. Mas então, a informação teria que partir do governo para os pequenos produtores. Partir do governo, mas não tem. Aí a gente volta naquele ciclo que eu debati, a má gestão. Né? Aí, quando eu visito esses órgãos, porque como eu sou captadora de recursos, eu escrevo projetos sociais. Ali na região do Itapuã, nós temos uma horta comunitária. Bacana. Então, eles vão ali na Ibrapa, eles buscam, a comunidade busca. Né? Quando nós levamos um captador de recurso que tem um pouquinho mais de instrução, que tenta levar para essa comunidade aonde que estão os meios de obter esse manuseio, esse material, eles executam. Certo. Mas nós precisamos levar até eles. Senão, não faz sentido. A política pública fica ali. É por isso que eu levanto a voz dos movimentos sociais. É por isso que eu levanto a importância do terceiro setor, que é a extensão da política do Estado, que não consegue alcançar a comunidade e vem essas pequenas ações das associações e consegue levar lá para a comunidade agricultura familiar, um projeto cultural, um projeto de capacitação. Porque a sustentabilidade, aqui dentro desse contexto, pegamos a sustentabilidade como viés, porque muita gente pensa que sustentabilidade é abraçar uma árvore, e não é bem assim que funciona. Se o campo não planta, governo, a cidade não janta. O que está faltando? Complicado, Janderlene. É brincadeira com a população, né? Um dos seus projetos também é a ampliação do passe estudantil de 4 passagens, que atualmente... por dia, para 6? Isso. Porque mais uma política que já existe e queremos só melhorar, só aperfeiçoar. O estudante, né, ele, com 4 passagens, ele fica limitado, às vezes, a fazer até uma atividade de lazer e de cultura.
Né? Muitos estudantes que fazem o estágio também recebem ali o passe estudantil, né, também do estágio. Ok, mas muitos também não fazem estágio. Né? Então, mas ele vai querer fazer um curso, ele não faz o estágio, ele estuda de manhã, aí ele quer fazer um curso de qualificação à tarde, mas à noite ele quer fazer algum evento gratuito da área da cultura, ele não pode, porque ele é limitado. Então, para tentar ampliar essa possibilidade do estudante circular em projetos sociais, dentro dos projetos sociais, projeto cultural, projeto de capacitação, viabilizar para que ele chegue até esses projetos. Porque senão ele... Ou então por exemplo, na época que eu estava como coordenadora desse projeto Informática da Transformação, nós tínhamos estudantes que faziam estágio pela manhã, aí à tarde estudavam à noite e à tarde eles queriam fazer algum curso. Mas aí não buscavam. Porque a questão era, o passe estudantil ele é limitado. Então eu não consigo fazer várias atividades durante o dia por causa dessa limitação. Então o governo ele tem que fomentar programas para que esse jovem ele se capacite. Que senão novamente vamos cair no velho ciclo. Se não tem mão de obra qualificada, não tem oportunidade de emprego. A base de tudo é a educação. A educação. Dentro desse contexto, por exemplo, de aumentar esse quantitativo de passagens para o aluno, existe também dentro do teu projeto possibilidade para que esse jovem seja voluntário, por exemplo, aonde ele se identificar para prestar solidariedade, Sim. humanização desse aluno e dessa aluna, por exemplo, asilos, Sim. hospitais, de repente doença mental, algo nesse sentido, e creches. Quando eu levanto essa bandeira das vozes dos movimentos sociais, eu tento fazê-la de forma integrada. Né? Tanto levar... A maioria desses projetos, eles são executados dentro da escola. Porque ali, lá no início da entrevista, eu falei que quando adolescente, eu fazia cursos gratuitos. Sim. Muito desses cursos era ofertado por voluntários, quer dizer, era ofertado pela instituição, mas quem dava aula era um voluntário. Nem sempre eles eram remunerados para oferecer ou para dar essas aulas, né? Então, eu fui crescendo e tendo aquela vivência, né? A importância de um voluntário na nossa comunidade. E isso, a partir dos 14 anos, quando nós tentamos passar isso para o nosso jovem, das ações de projetos sociais, ele cria um olhar e um cuidado de forma coletiva. Ele deixa de olhar para si próprio. Muitas das vezes nós deixamos de preocupar até com os nossos problemas pessoais. Verdade. Quando nós chegamos ali no grupo e contribuímos de forma voluntária, ou seja, num curso, ou seja, numa simples conversa, né? Porque o voluntariado é a proximidade, né, de estar ali com pessoas que de algum momento ou por algumas circunstâncias estão precisando de apoio. Muito bem. Hoje, inclusive, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional, Dia Mundial do Idoso, né? Um abraço à minha mãe aí, a bênção. Minha mãe tem 82 anos, né? Então, gente, Dia parabéns. do Idoso. Então, saudações à população idosa aqui do Distrito Federal e de todo mundo. E falando já disso, né? Aqui em Brasília nós temos, ali no Bandeirante, né, um lar, o chamado, né, conhecido como Lar dos Velhinhos, que ele tem muitos idosos que são muito acolhidos. E aí mais uma importância do trabalho dessas associações para o Dia do Idoso, para o idoso. Para levar esse amparo. Verdade. A população idosa precisa de um carinho, atenção a mais dos governantes, gente, né? Como precisa. Muito bem. Olha só, em relação às políticas, candidata, de programa de capacitação para inserção no mercado de trabalho. É a minha bandeira principal. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Principal. Eu vou, assim, contar um pouco da minha experiência. Certo. Né? O que me agregou a ter a oportunidade de me capacitar, né? Desde da fase ali da adolescência, a partir dos 17 anos. Quando eu tive a oportunidade de fazer esses cursos gratuitos, eu fiz ainda o curso de datilografia. Peguei essa época ainda. Peguei também. Operador de micro, fiz ali um curso de departamento pessoal. Aos 18 anos, e quando ingressei no mercado, né, como operadora de caixa, quem é do segmento entende que quando a gente tem uma mais facilidade com o digitar,
também a gente consegue melhorar ali o atendimento para o cliente. Então, aquilo que eu fiz lá atrás de procurar me capacitar, quando eu entrei no mercado de trabalho, foi um diferencial. Sim. Né? E quando você se capacita dentro da própria empresa, a empresa te dá oportunidade de você galgar, de você crescer e obter novos cargos, né? Sim, ascensão dentro da empresa. Verdade. Então, como eu tive essa experiência, né, de ter essa oportunidade de me capacitar, eu quero, de alguma forma, fazer contribuir para os nossos jovens, para que ele também foque nesses projetos. Temos bons projetos. Um destaque é o IFB, que é um curso técnico, que já está em quase todas as regiões de Brasília, tem um FB. É uma oportunidade para você jovem, que é uma política do governo, para que você possa se capacitar, ainda quando estudante, né, do ensino médio. Então, temos muitas políticas em relação à capacitação dos jovens, só que você também tem que correr atrás. Também não pode o Estado tentar contribuir, né? A gente também não pode só também criticar o Estado, porque existe. A maioria das ações que eu já relatei aqui foram programas que já existem, mas que só precisam ou melhorar ou tentar fazer com que esse programa chegue lá na comunidade. Então, como é que será feito essa questão da minha bandeira? Por meio também de projeto social. Como eu sei que na Secretaria da Cultura, do Trabalho e Emprego, há viabilidade de ter editais publicados, eu tenho as associações nas comunidades. Então, se tem a oferta, eu procuro escrever um projeto, levo para aquela comunidade e consigo oferecer aqui para aquele jovem que mora ali próximo de uma associação a se capacitar. Né? Então, é possível de fazer porque eu já fiz. Não estou vindo aqui prometendo algo que não seja... Ainda vem com como, porque a gente vê muitas promessas de propostas de campanha, mas nem sempre eles dizem como fazer, porque é muito fácil falar que vai melhorar a política, mas como melhorar essa política? Né? Vamos melhorar a política em relação à mulher. Tá, mas como melhorar? Você vai construir mais? Aí eu relatei aqui em que não. Nós vamos tentar melhorar o que já tem, para não gerar mais despesa, até porque o Distrito Federal, o orçamento do Distrito Federal, sabemos que não está de acordo com os atendimentos, né, do direito tributário. Sabemos que o orçamento da LDO para o ano que vem também não vai ser essa maravilha. O próximo governo que vai assumir terá muitos desafios. Né? Então, eu acredito que os parlamentares que vão ali ocupar a Câmara Legislativa, que vai fomentar junto com o Poder Executivo, tem que repensar essa questão das despesas e não vir com propostas de aumento. Não tem como sair construindo tantas coisas se não arruma a casa como está. Exatamente, organizar tudo primeiro para depois começar a investir, né? Muito bem. Em relação às políticas públicas para atendimento das crianças portadoras de doenças de necessidades especiais. Outra política que já existe, mas é pouca. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas mãezinhas ali de Samambaia e muitas me questionaram. Janderlene, candidato, o que você pretende fazer? Porque eu fico o dia inteiro cuidando do meu filho. Eu não consigo. Tem umas que até me pediram se tinha como levar um projeto social para que, enquanto a escola dê ali, né, a base educacional para o seu filho, ela pudesse, de alguma forma, fazer algum curso dentro da escola, porque ela estaria próximo. Então, e muitas delas ficam com os filhos em casa porque não tem espaço na escola. Por exemplo, parece que a escola classe 304 de Samambaia, parece que só tem 2 salas para atender toda aquela demanda. Né? Então, acho que são 2 salas. Então, esse caos não é só em Samambaia. Recanto, Santa Maria também está passando por isso. Eu vi muitas mãezinhas reclamando que a escola classe não está conseguindo atender a demanda de crianças que tem portador de alguma necessidade especial. E, mais uma vez, a política do Estado. E detalhe, não é só para das crianças portadoras de necessidades especiais, não. Temos várias creches aqui que não está suportando e não está conseguindo atender todas as nossas crianças e mães que deixam de trabalhar porque o Estado não consegue oferecer o mínimo, que é a educação para o seu próprio filho. Pois é. É complicado isso. E você pretende melhorar através de ações de fiscalização juntamente com seus pares, se eleita. Isso.
Pretende sentar com os deputados federais, senadores, representantes sim. do governo para um pacto por Brasília? Seria mais ou menos isso. É o trabalho em conjunto. O Poder Executivo e o Legislativo, eles não podem trabalhar de forma isolada, né? Então, nós temos que elaborar programas ou projetos. Quando eu falo em elaborar, é um planejamento estratégico, não é criar. Né? Eu sempre bato contra a questão de aumento de despesa, mas fazer um planejamento estratégico que possamos atender, né, se tem, por exemplo, na escola lá 304 só tem 2 salas que atendem esse tipo de atendimento para as crianças, né, tentar fazer um mapeamento ali de Samambaia, quantas escolas tem, se dá para ampliar, se tem como melhorar a infraestrutura para a gente conseguir atender todas essas crianças. A gente não pode deixar essas crianças excluídas. Elas também precisam de uma oportunidade, principalmente que é uma oportunidade fundamental para qualquer ser humano, é a educação. Verdade. Se a gente não consegue, o Estado não consegue oferecer nem educação para essas crianças, como é que vai ficar o nosso país? Que já está um caos. Exatamente. Em relação à melhoria da infraestrutura, falávamos aqui agora há pouco da educação, agora a infraestrutura da rede pública de saúde. Eita, que esse mexe até com o coração, porque quando eu falo coração é o emocional, porque a nossa saúde, né, claro, a educação é fundamental, mas a saúde é essencial. A saúde é essencial. É um descaso chegar em algumas redes hospitalares, né? Taguatinga. Agora o Agarram não é mais, ali parece que é uma organização sem fins lucrativos que está fazendo a parte de gerenciamento ali do Agarram, né? Me parece que melhorou até um pouco ali o atendimento. Mas, a grosso modo, tirando esse caso isolado ali, a demais infraestrutura, o Hospital de Samambaia, gente, o que é aquilo? Né, esse final de semana eu me deparei com... A gente estava trabalhando em relação à campanha e passamos ali em frente ao Hospital de Samambaia sem atendimento. Não tinha médico. Complicado. Então, mais uma vez, tentar melhorar o que já tem. E não é nem questão de estrutura, é questão de profissionais, é questão que... conversei com muitos eleitores falando que teve que comprar luvas, remédios... Verdade. Para poder que até a linha para sutura. Isso. Então, é um descaso total. E aí, será que de fato não tem recurso? Não é questão só da falta de recurso. É porque se a gente for fazer um levantamento do orçamento, teve recurso. Só que não souberam fazer uma boa gestão desse recurso. Porque quem pega ali todos os trâmites das leis orçamentárias, sabe que o governo recebeu recurso para a saúde. Só que esse recurso parece que não... É engraçado, né? Parece que o recurso só está nos números, né? Quando você tenta ver a efetividade dele, como é que é a efetividade de uma previsão orçamentária? É quando você não vê o resultado do serviço. Se o resultado que está ineficiente, parece que aquele número só é para ocupar espaço, né? Não está sendo utilizado. A questão é que tem um recurso, só que para o serviço ter efetividade, a gente precisa aí de uma gestão, né? E quantos remédios, isso não sou eu que estou relatando, se você for olhar os nossos canais de comunicação, remédios vencidos em alguns postos aqui do Distrito Federal. Então, mais uma vez, se tem remédio vencido, é porque não tem uma boa gestão. E daí adentra, e como melhorar, uma gestão que não está levando a efetividade para você, eleitor. Mais uma vez, na hora de você, dia 7 de outubro, escolher o seu candidato, vá analisar o currículo dele. Ver se ele tem, porque eu sempre tento relatar a diferença entre o candidato que ele aceita e o candidato com resultado. O candidato aceito é aquele que você já conhece, é um líder comunitário, ou é um candidato que novamente está vindo e ele já ficou conhecido. Mas será que ele tem resultado? Vai lá olhar os resultados que ele... E o eleitor tem que ter a consciência de ir lá cobrar. Eu espero que essa política seja diferente. Porque você chega agora, aperta lá um númerozinho no dia 7 de outubro e esquece e não vai cobrar as propostas que o seu candidato apresentou, né? Então vamos lá, eleitor, ter conscientização para a gente tentar melhorar a gestão, porque não adianta também só você tentar votar porque ele é conhecido e veja o candidato com resultado. Né? Se ele está vindo a candidato, o que ele tem de fato para oferecer para a sua comunidade?
O que ele já fez? Ele tem experiência de gestão? Ele tem conhecimento de causa? Se não tem, ele não tem capacidade para te representar lá na Câmara Legislativa. Também não adianta escolher um candidato só porque é de uma determinada categoria. Ah, eu sou da categoria X, da categoria Y. Beleza, que seja. Mas vai analisar o currículo dele. Até porque você, eleitor, quando você vai participar de um processo seletivo, a primeira coisa que exige é o quê? O seu currículo. É o currículo profissional. E por que você não exige o currículo do seu candidato? Né? Exatamente. Para tentar melhorar, como melhorar, começa da própria população. Saber eleger bons candidatos. Muito bem, esse é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, hoje apresentando a candidata a deputada distrital Janderlene, a voz dos movimentos sociais. Janderlene, candidata, essa questão, por exemplo, da implementação do núcleo de apoio às associações sem fins lucrativos do DF. O que acontece? Existem excelentes institutos que fazem um trabalho de excelência para a comunidade, porém, o recurso nunca chega. Diferentemente de uma outra instituição, que ela recebe o recurso, quando o cidadão vai até lá, é uma vidraçaria ou é um outro tipo de empresa. No caso, se eleita, a senhora pretende fiscalizar isso com mais rigor nesse sentido, para que o recurso realmente chegue a quem possa chegar, de fato, a quem realmente merece e faz um trabalho ao longo de mais de 10 anos para a população? Sim, e esse meu objetivo de implementar é usar um espaço que seja da própria administração, porque o terceiro setor, ele é uma atividade, é um serviço que é ofertado para a comunidade. Se é ofertado para a comunidade, ele tem que estar próximo dos órgãos públicos, né? Que é dinheiro público. Né? Então, quer dizer, a maioria da parte de uma associação, ela pode ter várias fontes de recurso, seja recurso público, seja via um edital, mas ali é dinheiro público. Então, para implementar esse instituto, e qual a finalidade de ter esse núcleo de apoio? Primeiro, para ajudar aquela associação que tem dificuldade em captar recurso, porque ela só consegue se manter com doações. Então, são pessoas, de alguma forma, voluntariado, que doa ali uma quantia de 50 a 100 reais mês, para que essa associação consiga manter as suas atividades para a comunidade. Só que nós sabemos que uma associação ela pode galgar muito mais, ela pode ofertar muito mais para a sua comunidade. Então, esse núcleo de apoio é para ensinar, mais uma vez, a capacitação, ensinar esses profissionais dessas associações como ajustar o seu estatuto, como elaborar um projeto social, e como obter o recurso, para que esse projeto social tenha uma duração continuada de 12 meses. Questão de fiscalização. Temos os órgãos de fiscalização e controle do Distrito Federal, que já são especialistas em relação às políticas do terceiro setor, que é o Ministério Público da União. Então, hoje, sabemos que o Ministério Público só age mediante provocação. Mas, em relação às associações, eles estão com um direcionamento especial para esse grupo. Por quê? Apesar dele agir só mediante provocação, ele já tenta contribuir para que essa associação não caia no deslize. Como eu falo no deslize, é porque como uma associação, às vezes, não sabe fazer uma boa prestação de contas, não é que ela esteja fazendo algo errado conscientemente, mas como ela não sabe declarar da forma correta, aí sim, o Ministério Público vai fiscalizar essa instituição, ela pode ser que ela perca um recurso porque não soube fazer uma boa prestação de contas. Por isso que tem um núcleo de apoio. Primeiro, para ensinar esses 3 pilares: ajustar o seu estatuto, verificar suas certidões se estão ok, elaborar um projeto, captar recurso e fazer uma boa prestação de contas. São fatores essenciais para o próprio caminhar de uma associação, que senão ela não aguenta. Chega uma hora ela não aguenta. Verdade. E quem aqui no DF dá atendimento para essas associações? Não tem. Elas não têm. E são associações que querem contribuir. Mas muitas das vezes as portas delas se fecham porque não sabe como, aonde buscar. Então, esse núcleo de atendimento é justamente para chamar você à associação que queira contribuir para a sua comunidade, porque é um projeto social, como bem dito, ele consegue sim reduzir a violência,
consegue sim gerar empregabilidade. No entanto que os estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, aonde que o terceiro setor lá é muito forte, lá eles relatam muito a questão do empreendedorismo do terceiro setor. Por meio de um projeto social, nós conseguimos, por exemplo, se a gente cria um projeto social na área do artesanato, no final desse projeto podemos montar uma cooperativa, como aconteceu na Informática da Transformação. Todos os jovens que fizeram aquele curso de manutenção de micro, nós oferecíamos para o próprio comércio esse serviço. Comunicamos, temos uma cooperativa que se seu computador no seu comércio der algum problema, contrata o nosso serviço. E assim foi possível gerar renda, né, para aqueles jovens. Então, a associação ofereceu um projeto. Esse projeto é possível, sim, criar um sistema de cooperativismo e gerar empregabilidade. Muito bem. Em relação ao apoio para que as instituições que realizam trabalho social tenham mais apoio e recursos para os seus projetos, pretende, através de uma proposta sua, desburocratizar essa situação? Não, eu não falo nem de burocratizar, porque essas associações elas precisam ser fiscalizadas. Porque, certo, como toda gestão, existe aquelas pessoas mal intencionadas, né? Sempre. Então, para não, infelizmente, por causa de erros de uns, acaba que todos pagam. Então, para que isso não aconteça, não tem como tirar a burocracia. Ela tem que existir ali mesmo. Só que essa burocracia basta se estudar. A burocracia nada mais é do que uma associação atender alguns requisitos de lei. E para atender esses requisitos de lei, nós queremos criar um núcleo de apoio. Agora, essa questão de ampliar é por meio de emenda parlamentar. Eu, caso eleita, eu vou direcionar emendas para as associações que já têm um portfólio, já têm um currículo, que já contribuem para a nossa sociedade, que já estão capacitadas, porque tem, por exemplo, em Samambaia nós temos a instituição chamada Casa Azul. Olha que trabalho lindo, eles têm uma estrutura física, eles estão com seu estatuto em dia, com as suas certidões em dia, ou seja, eles atenderam os requisitos da lei e eles fazem parcerias com empresas. Então, eles oferecem um curso de capacitação para o jovem e tem uma parceria com a empresa. Essa empresa, que de certa forma contribuiu financeiramente também para essa associação, porque uma vez que uma empresa contribui, ela tem abatimento na carga tributária. Então, é vantagem que eu até falo, o segmento do segundo setor ajuda o segmento do segundo setor, do terceiro, que são as associações. E aí a Castelo Forte de Samambaia, ela contribui com os projetos sociais da Casa Sul, capacita o jovem e ela mesma oferece oportunidade de trabalho para esses jovens. Então, nesse caso, essa associação já não precisa desse apoio, desse núcleo de apoio, que ela precisa de recurso. E aonde eu buscar esse recurso? Eu, caso eleita, vou direcionar emendas para associações sérias e competentes, como a Casa Azul em Samambaia, direcionar emenda para elas, para que elas possam só ampliar. Aí elas já não precisam mais de apoio, e tem em questão de estrutura. Em Brasília, que trabalham anonimamente e o governo sabe da existência dessas instituições e não ajuda em nada, né? Não ajuda. E detalhe, tem parlamentar que não ajuda, que como eu faço essa captação, então eu sempre estou ali pela Câmara Legislativa, que não direciona emenda para a associação. Infelizmente, e o argumento eu não sei a seriedade de uma associação. Tá de brincadeira, tá Sério? De brincadeira. Dos 24, 18 envolvidos e investigados em corrupção e não sabe da seriedade de gente que trabalha anonimamente pela sociedade de Brasília. É motivo de piada, né? São fanfarrões, tomem vergonha na cara, poxa. Eu escutei isso tem o quê? Ano passado, antes de eu lançar a minha candidatura, eu olhei assim e falei, não acredito. Por exemplo, a gente tem um instituto ali no Gama que estava precisando de recursos, que cuida de crianças. E ali fui bater na porta dos 24 distritais. Você pode direcionar uma emenda para atender essa associação que cuida de criança? Eu não tenho o hábito de direcionar emendas para associações, porque eu não sei da seriedade de uma associação. Olhei bem para a cara desse ser humano. Com essa, realmente, acabou de enterrar a moral, se é que existia alguma na CLDF, né? Ali. Complicado. Essa questão, Janderlene, ela atende. Eu estou direcionando dos 18 aos 24. Quem é gente boa, quem está trabalhando por Brasília, não vai nem se importar com o que eu estou falando. Se você, o candidato que já trabalha por Brasília, eleito pelo povo, ficou ofendido, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Eu não me importo. Tá bom? Então fica aí a dica.
Janderlene, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui. Quero agradecer a tua presença, quero agradecer inclusive a Marisete, a gaúcha, não é isso? A gaúcha, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Porque ela também vinha como candidata, né? Ela estava como pré-candidata, mas não foi possível. Ela está trabalhando junto comigo, mais uma mulher em defesa de causas próprias e de causas sérias para a nossa sociedade. A gaúcha, né? Todos nós conhecemos ela como gaúcha, mas contamos com seu apoio nas próximas, né, 4 anos. Passa muito rápido e com certeza vai ser uma mulher que vai agregar para a nossa política pública do Distrito Federal. E não desista, não desista. Eu falo que só foi um obstáculo e uma experiência, né? E uma vivência também. Então, os nossos objetivos, a gente nunca pode desistir deles e nas próximas contamos com gaúcha para representar a bandeira da mulher. Muito bem, em relação às mulheres, vocês falam tanto em empoderamento agora, é hora de vocês se unirem de fato. Mostrar a determinados indivíduos de certos partidos eleitorais que ele não é mandatário. Então talvez fique a dica aí para vocês mulheres num determinado partido aí, a começar a exercer realmente o verdadeiro empoderamento, porque vocês unidas não sabem a força que tem. Beleza? Fica a dica, quero agradecer a vocês. Antes de encerrar, deixa um recado para a população do Distrito Federal e fala o seu número, por favor, Janderlene. Ok. Meu querido eleitor, e querido não é aquele ditado de falsidade, né? Porque você fala, minha querida, meu querido, não entre por esse ar de falsidade, é de carinho mesmo. Eu tenho tido a oportunidade de visitar muitas casas, feiras. Gente, o carinho dos feirantes de Santa Maria, especialmente ali de Socorro, ali da Feira de Santa Maria. Visitei a Feira do Guará, do Núcleo Bandeirante, muitas casas. Eu agradeço o carinho e tenho percebido que você, eleitor, de fato está preocupado com a mudança e com a renovação. Dia 7 se aproxima. Não venda o seu voto, não troque o seu voto. Dê o seu voto para quem, de fato, quer lhe representar ali na Câmara Legislativa. Eu sou Janderlene Nogueira, especialista em projetos sociais, sou a voz dos movimentos sociais e nem relatei, esqueci até de mencionar. Sou formada em administração, tenho pós em gestão, comecei o mestrado na UNB em ciência política, tranquei para finalizar o meu curso de direito ali na Universidade Católica. Conhecimento eu tenho, resultado eu tenho. Eu só estou buscando agora a aceitação. Então, dia 7 de outubro, me dê o seu voto para que eu lhe represente ali na Câmara Legislativa, Janderlene Nogueira. O número facinho do James Bond é o 90007. Muito bem, esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. E eu peço a você, telespectador, que continue acompanhando daqui a pouco às 10 horas, programa Elton Ferreira, às 11 horas, o programa Mulheres em Foco com a Kátia Vasconcelos. E meio-dia volto novamente com mais uma Estação Entrevista. Muito obrigado, tenha um bom dia e até daqui a pouco.